Bom, pessoal, primeiramente, uma boa tarde. Quero agradecer aos professores da banca, né, por terem aceitado o convite para fazer parte da avaliação da minha dissertação. Conforme a minha orientadora comentou, meu nome é Gederson Álvaro da Cruz, e o título da minha dissertação é Modelo para Planejamento da Expansão de Sistemas de Distribuição, considerando confiabilidade. Bom, essa apresentação ela está dividida em 5 partes, né, onde eu primeiramente vou fazer uma contextualização sobre o assunto e apresentar os objetivos da minha dissertação. Em seguida, vou falar um pouco, né, sobre a revisão bibliográfica que eu fiz. Logo depois, eu vou falar sobre o modelo de otimização proposto. Depois, eu vou apresentar os estudos de caso e resultados. E, por fim, eu vou fazer algumas conclusões. Bom, a gente sabe, né, que um sistema de distribuição ele está em constante crescimento, né, devido ao aumento da demanda de carga dos consumidores, o que de certa forma obriga as distribuidoras de energia a realizar periodicamente estudos de planejamento da expansão da rede, né. Então, o planejamento da expansão de sistemas de distribuição ele visa basicamente determinar as melhores opções de investimento para atender o crescimento da demanda de forma econômica e eficiente dentro de um horizonte de planejamento, né? Diante disso, então, os modelos de otimização, eles representam uma importante ferramenta para auxiliar na obtenção de um plano de expansão que provoque um benefício econômico para a distribuidora de energia e também um aumento na satisfação dos consumidores com a qualidade do serviço, né? Essa qualidade do serviço, ela está diretamente relacionada com a confiabilidade, né? Que é definida como a capacidade de atender continuamente às necessidades dos consumidores de energia elétrica com a quantidade e qualidade exigidas, né? E para medir essa confiabilidade no nível de distribuição, a gente pode dizer que os indicadores mais comuns são a energia não fornecida, o SAIFI e o SAIDI, né? Sendo que a energia não fornecida, ela tem o objetivo de medir a quantidade de energia elétrica, né, que deixa de ser fornecida devido a interrupções do sistema. O SAIFI, ele tem o objetivo de medir a frequência de interrupção do sistema, né, e o SAIDI, ele tem o objetivo de medir a duração das interrupções do sistema, né. Então, para atender simultaneamente os requisitos econômicos e de confiabilidade, no problema do planejamento, é interessante considerar os indicadores de confiabilidade nos modelos de otimização. Bom, nesse contexto, então, né, o objetivo geral dessa dissertação é propor um modelo de programação linear inteira mista para o planejamento da expansão de sistemas de distribuição, considerando confiabilidade, né? A abordagem aqui proposta, ela é uma extensão do modelo que vem sendo desenvolvido pelo grupo de pesquisa de sistemas de potência aqui da URGS, sendo que os principais avanços do meu trabalho são a possibilidade de definir a rota dos alimentadores e a possibilidade de considerar os indicadores de confiabilidade. Bom, para cumprir os objetivos que eu mencionei, né, eu fiz uma revisão uma revisão bibliográfica, né, dos modelos de otimização para planejamento da expansão de sistemas de distribuição, mas conforme mostra, né, essa nuvem de palavras-chave aqui dos trabalhos que eu pesquisei, eu foquei em trabalhos que consideram a confiabilidade, né, pelo fato da área de planejamento de sistema ela ser bem ampla, né. Mas, mesmo focando em trabalhos que consideram confiabilidade no plano de expansão, foi possível verificar diferentes abordagens, né, relacionadas ao tema. Em grande parte dos trabalhos que eu pesquisei, né, a avaliação da confiabilidade ela foi feita somente através da energia não fornecida ou através do número de interrupções do sistema, né?
sendo que alguns trabalhos mais recentes passaram a considerar mais os indicadores como o SciFi e o SciD. Ainda de uma forma geral, né, foi observado que os modelos de programação não linear, eles são mais comuns nesse contexto da confiabilidade, né, que geralmente são resolvidos por intermédio de técnicas heurísticas e meta-heurísticas, né. Por outro lado, mais recentemente, né, também foi observado que há o esforço de alguns autores para considerar a confiabilidade em modelos de programação linear, né, cuja solução é feita por métodos exatos. Bom, por empregar uma abordagem exata, né, eu estou dando destaque aqui para alguns autores que propuseram modelos de otimização considerando confiabilidade, né. Esses trabalhos, então, serviram de base para eu desenvolver o modelo de otimização aqui proposto, né? E essa tabela aqui, então, ela apresenta as principais características do modelo de cada um desses autores, né? Aqui nessa coluna, então, a gente pode observar que o modelo A, ele considera a adição e o recondutoramento de circuitos, né? Assim como a adição ou o reforço de subestações como alternativas de investimento. Além disso, o plano de expansão desse modelo ele considera as perdas de energia, os limites de tensão e a confiabilidade, né, que é avaliada por meio da energia não fornecida, nesse caso. Já nessa outra coluna, a gente pode observar que o modelo B, ele aborda a adição e o recondutoramento de circuitos, a adição ou o reforço de subestações e a instalação da geração distribuída como alternativas de investimento, né? Além disso, o plano de expansão, ele considera limites de tensão e a confiabilidade que é avaliada por meio da energia não fornecida, do SciFi e do SciD, né? Foi a partir da análise, então, dessas características é que eu defini o escopo do planejamento da expansão da minha dissertação, né? Que está resumida aqui nessa coluna, mas que também eu vou detalhar um pouco nos próximos slides agora. Bom, diante do objetivo geral, então, do meu trabalho e da análise dos modelos obtidos a partir, né, da revisão bibliográfica, o modelo aqui proposto, ele pode ser resumido como, da forma como está ilustrado aqui nessa imagem, né, e nesse modelo, então, a função objetivo, ela é minimizar o valor presente do custo de três componentes: custo de investimento, operação e confiabilidade. Aqui, então, eu mostro a expressão que representa a função objetivo do modelo proposto, e aqui, logo abaixo, eu estou mostrando aquelas três componentes que eu acabei de citar, né? Sendo que a componente dos custos de investimento, ela vai depender das variáveis de investimento, que nesse modelo são o recondutoramento dos ramos existentes e a adição de novos ramos. Aqui eu tenho a componente dos custos de operação, que vai depender dos valores presentes, dos custos totais, né, da manutenção, da violação de tensão e das perdas. E, por fim, a componente da confiabilidade, né, que essa vai depender dos valores presentes dos custos totais da energia não fornecida, do SciFi e do SciD, né? Sendo que o cálculo do SciFi e do SciD, aqui nesse modelo, ele é dependente de um regime de incentivos, né? Mas o que é esse regime de incentivos, então? Nesse regime, que segundo alguns autores já foi implementado em alguns países, né, o órgão regulador, ele visa estabelecer o nível de confiabilidade socioeconômico ideal, né? Para isso, então, o órgão regulador, ele recompensa as distribuidoras que possuem um melhor nível de confiabilidade e penaliza aquelas distribuidoras que possuem um pior nível de confiabilidade, né? De acordo com uma meta pré-estabelecida, né? Aqui, então, eu estou mostrando uma ilustração do regime de incentivos considerado para o SciFi,
que nesse modelo também é válido para o SAIDI. Tá? Nessa ilustração, então, a gente percebe que o eixo das abscissas, ele representa os valores do SAIFI, e o eixo das ordenadas representa o custo anual do SAIFI. Além disso, né, a gente observa que o regime de incentivos ele é composto por 5 zonas, numeradas aqui de 1 a 5. Né? Então, quer dizer que, dependendo do valor do indicador de confiabilidade, a distribuidora de energia ela vai estar em uma dessas 5 zonas aqui. Tá? E qual vai ser a consequência disso, então? Bom, se o SAIFI ele estiver localizado na zona 1, a distribuidora ela recebe a recompensa máxima aplicada ao indicador. Se o SAIFI ele estiver localizado na zona 2, a distribuidora ela recebe uma recompensa que vai variar de acordo com uma taxa de incentivo, né? Então, dentro dessa zona, quanto melhor for a confiabilidade, maior vai ser a recompensa financeira recebida pela distribuidora. Agora, se o SAIFI estiver localizado na zona 3, a distribuidora ela não é recompensada e nem penalizada. Se o SAIFI ele estiver na zona 4, a distribuidora ela é penalizada de acordo com uma taxa de penalidade. Portanto, dentro dessa zona, quanto pior for a confiabilidade, maior vai ser a penalidade financeira aplicada. Por último, se o SAIFI estiver na zona 5, a distribuidora ela é penalizada com uma penalidade máxima. Bom, no que se refere às restrições do modelo de otimização, né, elas foram organizadas em 4 blocos. Né? O primeiro bloco ele é constituído pelas restrições oriundas da aplicação das leis de Kirchhoff. Já o segundo bloco ele é constituído pelas restrições associadas com as perdas de potência ativa nos ramos, com as violações de tensão e com os limites de corrente nos ramos e nas subestações. Já o terceiro bloco, ele inclui as restrições de cerca, a restrição da radialidade, né, as restrições lógicas e os limites de investimento do plano de expansão. Por fim, o quarto bloco, ele é composto pelas restrições do SAIDI, do SAIFI e da energia não fornecida, né. Bom, eu vou detalhar um pouco mais as restrições, né, que estão presentes ali no bloco 4, que é onde estão as restrições para o cálculo dos indicadores. Né. Aqui, vale destacar que, para calcular os indicadores de confiabilidade, né, esse modelo ele considera que todo o ramo do sistema ele possui um dispositivo capaz de isolar esse mesmo ramo. Né. Então, quando ocorre a falta em um ramo, ocorre também a interrupção de todos os consumidores da jusante dele. Né? Foi com base, então, nessas premissas que o SAIFI ele pode ser calculado por meio dessa formulação linear disjuntiva aqui, levando em consideração, então, as variáveis de utilização dos ramos. Tá? Percebam que aqui o modelo ele simula uma falta em cada ramo do sistema, né? Sendo que é necessário determinar o número de consumidores a jusante, que aqui é representado por essas variáveis. Né? O que, nesse contexto, não é uma tarefa fácil, porque o sentido do fluxo nos ramos ele é inicialmente desconhecido. Aqui, então, eu tenho as restrições do SAIDI, né, que é calculado por uma formulação linear disjuntiva, né? Só que aqui, nesse caso, o SAIDI ele também vai depender da duração de interrupção dos ramos, né? De cada ramo. Já aqui eu tenho as restrições da energia não fornecida, né? Que também é calculado por intermédio de uma formulação linear disjuntiva. Só que agora o indicador ele não depende mais do número de consumidores a jusante de cada ramo, né? Mas sim da potência ativa a jusante de cada ramo.
Bom, aqui eu apresento as restrições utilizadas para calcular o número de consumidores a jusante de cada ramo, né? Sendo que, basicamente, essa variável ela é determinada por um conjunto de equações de balanço de consumidores, né? Associados a variáveis direcionais e de junções, né? Para levar em conta o sentido do fluxo, né? Que é a priori desconhecido, né? Já que eu mostro as restrições utilizadas para determinar a demanda de potência ativa jusante de cada ramo, né? E essas restrições aqui, elas têm o mesmo comportamento que as restrições do número de consumidores a jusante, né? Só que aqui a variável de interesse é a potência ativa a jusante de cada ramo. Então, de uma forma resumida, né, é esse o modelo de otimização aqui proposto. Bom, o modelo de otimização ele pode ser integralmente ou parcialmente aplicado, né? Isso vai permitir, então, a realização de diferentes estudos de caso. Nos testes que eu fiz, foram considerados 4 casos, né, que contemplam diferentes funções objetivo, né? A função objetivo do caso 1, ela minimiza os valores presentes dos custos de investimento, de manutenção e de violações de tensão. Já a função objetivo do caso 2, ela minimiza, além dos custos que eu já citei para o caso 1, ela minimiza as perdas de energia nos alimentadores. O caso 3, além dos custos do caso 1, ela minimiza os custos de confiabilidade, e a função objetivo do caso 4, além dos custos mencionados para o caso 1, ela minimiza os valores presentes das perdas de energia e da confiabilidade, né? Sendo que aqui a gente percebe, né, que a função objetivo do caso 4, ela é a mais completa, porque ela representa, né, os custos totais de expansão do sistema. Bom, para validar o modelo de otimização proposto, né, foram utilizados 2 sistemas de distribuição, um de 10 nós e outro de 54, sendo que em todos os testes o modelo ele foi descrito na linguagem OPL e resolvido pelo solver Cplex, né, considerando as suas opções padrão. Bom, partindo para um detalhamento dos resultados de caso, então, né, eu vou primeiramente mostrar os parâmetros gerais que foram utilizados nos 2 sistemas desse estudo. Então, aqui eu estou mostrando os valores que eu utilizei para o horizonte de planejamento, para a taxa anual de juros, para o fator de penalização das violações de tensão, para o custo de energia elétrica proveniente das perdas, né? Aqui a receita esperada pelo fornecimento de energia, e aqui eu tenho os limites de tensão nos nós com carga, né? Aqui do outro lado, na primeira figura, eu mostro os parâmetros utilizados para o regime de incentivos do SAIFI, e na segunda, os parâmetros utilizados para o regime de incentivos do SAIDI, né? Então, né, esse conjunto de parâmetros aqui, eles foram adotados em ambos os sistemas para resolver o modelo de otimização. Bom, o sistema de 10 nós, né, ele é formado por 8 nós com carga e por 2 subestações pré-existentes, né, cuja tensão de operação é de 13,8 kV. Né. A topologia inicial desse sistema ela é ilustrada aqui nessa figura, na qual as linhas pontilhadas representam os circuitos candidatos à adição, que nesse caso aqui possuem 1 km de extensão, né. Portanto, o objetivo do planejamento da expansão aqui para esse sistema é definir quais são os circuitos a serem adicionados para atender a carga ao mínimo custo, né? Sendo que a carga nominal total do sistema é de 12 MVA, distribuída uniformemente entre os nós do sistema,
E, além disso, né, esse sistema ele possui cerca de 16.800 consumidores, também distribuídos uniformemente entre os nós do sistema. Para representar a variação da demanda de potência ao longo do tempo, né, foram considerados três níveis de carregamento, conforme os valores mostrados aqui nessa tabela. Além disso, né, cada ramo candidato à adição, ele possui três condutores disponíveis para instalação, cujos parâmetros são mostrados aqui nessa tabela, e também os custos de investimento. Né? Também para todos os condutores disponíveis no plano de expansão, né, foram adotados esse valor para a taxa de falha dos ramos, esse valor para a duração de interrupção e esse valor para o custo anual de manutenção. Né? Para os novos circuitos adjacentes às subestações, ou seja, para esses que eu estou aqui demarcando em vermelho, foram acrescidos custos referentes aos módulos de saída, né? Tanto custos de investimento quanto custos de manutenção. Bom, e como foram os resultados para o sistema de 10 nós? No caso 1, o valor ótimo da função objetivo resultou nesse valor, por meio dessa topologia mostrada aqui nessa figura, né? Onde a gente observa, então, que a solução ela busca reduzir o número de alimentadores e também reduzir a extensão da rede. Né? Para essa solução, a perda anual de energia foi cerca de 750 megawatt-hora e não houve violações de tensão. Né? Já no caso 2, o valor ótimo da função objetivo resultou nesse valor, né, com a topologia mostrada aqui nessa figura, né, onde a gente observa, então, que aqui, para reduzir as perdas, né, foi selecionado um condutor de menor resistência e foi usado o maior número de alimentadores, né, visando distribuir a carga entre eles. Para essa solução, a perda anual de energia foi cerca de 165 megawatt-hora e não houve violações de tensão. No caso 3, né, o valor ótimo da função objetiva é igual a esse valor, né, com a topologia mostrada aqui nessa figura. E aqui a gente observa que a solução ela busca aumentar o número de alimentadores, né, e também reduzir a extensão da rede, mas por não levar em conta as perdas de energia na função objetivo, são adicionados circuitos com condutores de menor bitola. Né? Para essa solução, a perda anual de energia foi cerca de 537 megawatt-hora e não houve violações de tensão. No caso 4, o valor ótimo da função objetivo é igual a esse valor aqui, com a topologia indicada aqui nessa figura. E aqui a gente observa que a solução ela distribuiu a carga entre 4 alimentadores, né, utilizando o condutor de menor resistência, apresentando a mesma solução que o caso 2. Né? Portanto, para esse sistema, a topologia do caso 4 é igual à do caso 2, né? Chegando no mesmo valor de perdas de energia. Quanto aos indicadores de confiabilidade de cada caso, né, a gente observa que o caso 1, ele apresentou uma pior confiabilidade, enquanto os demais casos, eles possuem uma melhor confiabilidade, né. Isso ocorre porque apenas lá no caso 1 é que foi feita a opção de utilizar alimentadores mais longos, né, com uma carga total mais elevada. Nos demais casos, a carga ela foi distribuída entre os quatro alimentadores. Né? Além disso, nas três últimas colunas dessa tabela aqui, eu apresento as diferenças percentuais do custo total da expansão, né, do caso 4, com relação aos demais casos, né, que evidenciam, então, que os casos 2 e 4, eles atingiram custos de expansão mais baixos, né, do que os casos 1 e 3.
Conforme eu falei anteriormente, né, também foram feitos testes em um sistema de 54 nós. Esse sistema ele é formado por 50 nós com carga e por 4 subestações pré-existentes, cuja tensão de operação é de 15 kV. Né? A topologia inicial desse sistema está demonstrada aqui nessa figura, na qual as linhas pontilhadas representam os circuitos candidatos à adição e as linhas contínuas, os circuitos candidatos, os circuitos existentes, né, e candidatos ao recondutoramento. Portanto, para esse sistema, o objetivo do planejamento da expansão é recondutorar os circuitos existentes, caso seja necessário, né, e atender os 35 novos nós por meio de novos circuitos, né. Nesse sistema, o comprimento dos circuitos é diferente e varia de acordo com esse intervalo. A carga em cada nó também é diferente e varia de acordo com esses intervalos aqui. Né? O sistema ele possui aqui um total de 65.900 consumidores que estão distribuídos de acordo com a demanda de potência ativa de cada nó. A representação da variação da demanda de potência ao longo do tempo, para esse sistema, né, também foi feita por 3 níveis de carregamento, conforme os valores mostrados aqui nessa tabela. Além disso, aqui eu apresento os parâmetros dos condutores considerados no plano de expansão dessa rede, né, sendo que os circuitos presentes na rede inicial, eles possuem condutores do tipo 1. Além disso, para todos os condutores disponíveis no plano de expansão, né, foi adotado esse valor para a taxa de falhas, esse valor para a duração de interrupção e esse valor para o custo anual de manutenção. Para os novos circuitos, né, adjacentes às subestações, foram acrescidos custos referentes aos módulos de saída, né, tanto custos de investimento quanto de manutenção. Para os circuitos existentes, que são adjacentes às subestações, foi acrescido apenas o custo de manutenção. Bom, e como foram os resultados aqui, então? Né? No caso 1, o valor ótimo da função objetivo atingiu esse valor, né? Obtido por meio da topologia mostrada aqui nessa figura, né, onde a gente observa que a solução aqui, ela apresentou alimentadores relativamente longos, né, conforme mostra esse alimentador aqui que liga o nó 45 e o que liga o nó 32, né, sendo que esse alimentador aqui, inclusive, ele gerou violações de tensão nos nós indicados pelas setas, né, durante o primeiro nível de carregamento. Tá? Para essa solução, a perda anual de energia ela foi cerca de 4.200 megawatt-hora. No caso 2, né, o valor ótimo da função objetivo é igual a esse valor, obtido por meio da topologia mostrada aqui nessa figura, né, onde a gente observa que aqui houve uma melhor distribuição da carga, né, entre os alimentadores do sistema, e pelo fato também das perdas de energia estarem sendo inseridas na função objetivo desse caso, pode ser observado que há um maior investimento, né, nos condutores de menor resistência. Para essa solução, a perda anual de energia foi cerca de 3.300 megawatt-hora e não houve violações de tensão. No caso 3, o valor ótimo da função objetivo é igual a esse valor, atingido com essa topologia aqui mostrada na figura. Nessa solução, pelo fato das perdas de energia não estarem inseridas na função objetivo, né, a gente observa que houve um menor investimento nos condutores de menor resistência, né. Para essa topologia, a perda anual de energia foi cerca de 3.800 megawatt-hora e não houve violações de tensão nodal. No caso 4, o valor da função
o valor ótimo da função objetiva é igual a esse valor, com a topologia aqui demonstrada nessa figura, né? Nessa topologia aqui também é observado um maior investimento, né, nos condutores de menor resistência. Para essa solução, a perda anual de energia ela foi cerca de 3.500 megawatt-hora e não houve violações de tensão. Bom, analisando os 4 casos, né, foram observadas diferentes topologias, né? Consequentemente, essas topologias elas geraram diferentes indicadores de confiabilidade, conforme mostra essa tabela aqui. Analisando esses indicadores, né, foi observado então que o caso 1 ele apresentou a pior confiabilidade entre os casos investigados. Além disso, foi observado que o caso 3 ele é melhor do que o caso 2. Né, que a confiabilidade do caso 3 é melhor do que a confiabilidade do caso 2, né, mostrando que a topologia do caso 2 ela não é ótima do ponto de vista da confiabilidade. Né. Por fim, uma comparação entre esses indicadores analisados, né, indica que o caso 4 apresenta um equilíbrio, né, entre a confiabilidade e as perdas de energia, isso no caso da rede de 54 barras. Né. Além disso, nas 3 últimas colunas aqui dessa tabela, eu apresento as diferenças percentuais do caso 4 com relação aos demais casos, né? Que evidenciam, então, que o caso 4 ele atingiu um custo total de expansão mais baixo. Bom, aqui eu estou mostrando as características e os tempos de processamento para cada caso do sistema de 10 nós e do sistema de 54 nós, né? Analisando, então, essas 2 tabelas, a gente observa, através da comparação dos casos dos casos 2 e 4, com relação aos casos 1 e 3, que a consideração que o cálculo das perdas e a consideração delas na função objetivo aumenta um pouco o número de variáveis e aumenta significativamente a quantidade de restrições, né? Ainda nessas tabelas, comparando os casos 1 e 3, a gente observa também que o incremento no número de variáveis e de restrições para considerar a confiabilidade na função objetivo é pequeno, né? Com relação aos tempos de processamento do sistema de 10 nós, eles mostram que o cálculo das perdas e o cálculo das perdas e a consideração delas na função objetivo acrescentou uma maior dificuldade na solução, né, do que a consideração da confiabilidade. Isso porque os casos 2 e 4, eles apresentam aqui os maiores tempos, né, de processamento do que os casos 1 e 3. Com relação aos tempos de processamento do sistema de 54 nós, eles mostram que a inserção da confiabilidade na função objetivo, ele acrescentou uma dificuldade de solução, né, porque os tempos de processamento dos casos 3 e 4 são maiores que os tempos de processamento dos casos 1 e 2. Bom, fazendo algumas conclusões, então, né, diante dos resultados do caso 1, foi observado que o modelo ele buscou reduzir a extensão da rede e o número de alimentadores, né, o que pode ser explicado pelo custo de construção de um novo alimentador, né, visto que os módulos de saída acrescentam um custo a mais ali, né. Consequentemente, a gente pode concluir que as topologias encontradas nesse caso possuem perdas de energia relativamente altas e confiabilidade baixa. Já diante dos resultados do caso 2, foi observado que o modelo determinou soluções envolvendo condutores de menor resistência e buscou aumentar o número de alimentadores, né?
com menor extensão da rede, para distribuir as cargas do sistema, né, reduzindo, então, as perdas de energia. Devido a isso, então, a gente pode concluir que a consideração, né, do custo das perdas na função das perdas de energia na função objetivo levou a uma melhoria da confiabilidade dos sistemas. Nos resultados do caso 3, foi constatado que o modelo ele buscou aumentar o número de alimentadores com menor extensão da rede para distribuir as cargas e os consumidores do sistema, né, o que melhora a confiabilidade. Devido a isso, né, a consideração do custo da confiabilidade na função objetivo também levou a uma redução das perdas. Dessa forma, então, a gente pode concluir que é possível obter melhores soluções em termos de redução de perdas, né, se o custo da confiabilidade for incluído na função objetivo. Nos resultados do caso 4, são obtidas soluções que reduzem os custos totais de expansão, né, dos sistemas de distribuição. Portanto, o modelo com a função objetivo mais completa, né, ela é capaz de encontrar a configuração mais adequada a um custo mínimo. Por fim, os resultados mostram que há uma tendência de aumento da complexidade na solução do modelo, né, devido à inclusão da confiabilidade na função objetivo, e também que é possível, né, considerar os indicadores de confiabilidade em modelos de otimização de programação linear interamista que originalmente não consideram a avaliação da confiabilidade para planejar a expansão de sistemas de distribuição. Com base nos estudos realizados, então, se sugere alguns temas, né, para trabalhos futuros, tais como incluir elementos de rede, como banco de capacitores, reguladores de tensão, geração distribuída e sistemas de armazenamento, inclui a possibilidade de reconfiguração do sistema, né, por meio de chaves automáticas na ocorrência de falhas, fazer uma análise, né, de sensibilidade do regime de incentivos, inserir incertezas na demanda de carga e aplicar um modelo de otimização em sistemas de distribuição reais. Aqui eu mostro a publicação, né, que está em andamento, né, e tem relação direta com essa dissertação. Ela está em processo de publicação e vai ser apresentada agora em setembro, se eu não me engano. Agradeço a todos e passo a palavra para a Mariana para a sessão de arguição.